Olá pessoal, estamos aqui para gravar o nosso terceiro episódio da nossa comemoração dos 25 anos, sempre trazendo convidados ilustres que marcaram momentos importantíssimos, tanto técnicos como de uma experiência cultural para a nossa vida como comportamento, como consultoria. E nada mais, nada menos que o Francisco Ricarte, que está aqui agora conosco, também teve uma participação fantástica com a gente, nos provocando a atuar bem fora da nossa zona de conforto, que é com projetos que nós fomos atuar na África, em Moçambique e Malawi. Ricarte, antes de mais nada, queria passar para você fazer uma breve apresentação sua, contar um pouquinho da tua experiência profissional e aí a gente começa aqui no nosso bate-papo. Odilon, Júlio, comportamento do time aí, um bom dia, obrigado pelo convite. Eu sou o Francisco Assis Ricarte Neto, mais conhecido como Ricarte, né? É o nome que vem me acompanhando durante toda a minha trajetória de carreira. Tenho 37 anos de experiência em ramo ferroviário, um pouquinho só de porto. Eu tenho 20 anos, completando agora neste ano, completei 20 anos de carreira. E durante todo esse processo de trilha, né, de formação, eu tive a oportunidade de desenvolver um pouco mais lá em Moçambique, na África, né? E onde foi aquele teste, Odilon e Júlio, aquele teste de fogo, né? A prova mesmo para você ser aperfeiçoado, aprimorar as ferramentas de gestão. E aí, com o apoio da comportamento, a gente conseguiu unir forças e conhecimento e caminhar um caminho seguro lá, né? Nos trabalhos que realizamos. Perfeito, Ricardo. Eu tive a oportunidade, né, de ser a primeira equipe, eu e a Maria Cristina, né, de visitar Moçambique para nós fazermos o diagnóstico de cultura de segurança da operação, né, tanto a ferrovia como o porto. E logo a gente se depara com uma situação muito interessante, né, Ricardo? As questões multiculturais. Os dois países que nós atuamos, eles têm diferenças dentro do próprio país, né? A gente pode entender que temos vários Moçambiques e vários Malauis, né? E como que foi para você esse desafio de atuar, né, com essa diversidade, né, de culturas numa implantação de um projeto bastante novo e inovador para o país, né? E que, sem dúvida nenhuma, teve um impacto, e tem ainda, né, um impacto econômico, político, de educação muito forte lá e que a gente tem orgulho de ter feito parte dessa história. Então me conta um pouco para nós, compartilha essa experiência do teu chegar lá, né, e começar a desenvolver um trabalho, as primeiras grandes impressões, os grandes aprendizados. Perfeito, Odilon. De fato foi um grande desafio, né, e aquela multidão de coisas para ser feita, né, empresa do começo, pessoas que não tinham uma cultura e nem formação profissional. E você tinha que ter, desde o início da formação das pessoas até o início da implantação dos processos, rotinas, né, divisão das áreas. Então não foi um desafio pequeno, foi um desafio gigantesco e com certeza gerou um impacto muito positivo, né, porque a gente foi de coração aberto, a gente desenvolveu um grande respeito e um amor por aquilo. Eu acho que tudo que a gente vai fazer para gerar um resultado satisfatório e sustentável tem que ter amor, primeiramente. E quando eu cheguei em Moçambique em 2015, eu fui como um orientador, um formador de pessoas. O meu papel unicamente, Odilon e Júlio, era formar o técnico operacional, formar o auxiliar, formar o bom operador de comboio, como eles chamam lá, formar um inspetor, formar o sucessor. E com o tempo, com essas formações contínuas, usando muito aquele método da repetição, né, pela quantidade de fatores que tinha ao nosso redor, que não favorecia na formação de um profissional, né? E a gente usava muito a questão da repetição. Fazer o caminho e repetir esse caminho várias vezes, exaustivamente, até que isso pudesse ser algo, né, simples para ele, fácil para eles executarem. Eliminando também todas as possibilidades de se errar nesse caminho. E quando tivesse as oportunidades de desvios, trabalhar esses desvios também dentro desses caminhos.
foi onde a gente chegou a gerar consistência dentro de processos. Todo processo tem o seu passo a passo. Então, a gente avançando a cada passo, repetindo muito esses passo a passo, e dentro dessa trilha, naquilo que poderia dar errado ou sair do caminho, gerar um desvio, a gente também trabalhava na repetição. E aí a gente foi amadurecendo esse caminho, conseguimos, graças a Deus, formar bons profissionais, gerar esse impacto positivo, pessoas com uma mentalidade para trabalhar em empresa corporativa, empresas que desafiam mesmo com metas arrojadas. Foi possível, no primeiro momento a gente até pensava, será se é possível mesmo, É um povo diferente, com cultura diferente, com uma mentalidade totalmente avessa àquela que a gente está acostumado a tratar aqui, a tatear no Brasil, E o cuidado, Odilon, uma das coisas que facilitaram a ser inserido no meio deles foi ter esse cuidado, essa formalidade. Acho que a gente chega num ambiente diferente do nosso, a gente tem que ser aquela pessoa, aquele cidadão formal, usar muita formalidade, por não conhecer, com a abrangência, todas as especificidades dali do local, Então, você usar a formalidade e buscar uma forma de ser inserido no meio deles, ser respeitados, e com o tempo, Odilon, a gente percebe que facilita muito isso. Quando você é recebido, você é inserido no meio, eles começam a te ter como líder, a te ouvir como líder, a te respeitar como líder. Então, todas as condições que você vai submeter esse time fica muito mais simples para ser cumprida e ser executado. Cate, eu tive a oportunidade, o João estava falando que ele foi na primeira ida para Moçambique, da Comportamento, e eu tive a honra depois de ir junto com o Odilon na nossa última ida para Moçambique. A gente saiu de lá em março de 2020, pegou o último voo de Joanesburgo aqui para o Brasil, e aí veio a pandemia que fechou todo esse processo. Para mim, o que foi muito marcante quando eu conheci você lá foi a tua vertente humana. Você é um cara com uma capacidade humana incrível. Tá? Você tem um dom, de trazer as pessoas para perto de você, principalmente por essa tua capacidade humana. Eu queria que você contasse para a gente, cara, como é que você equilibra isso. Porque você nos conta de uma trajetória técnica, que sem dúvida nenhuma é muito importante, que impacta na segurança, mas sem perder o olhar no humano. Que vai muito de encontro com a filosofia que a gente trabalha do mentes e corações, Ou seja, trabalhar as mentes da formação técnica, mas os corações humanos também. Como é que você faz para equilibrar isso? Conta um pouquinho do teu segredo para a gente. Foi justamente esse casamento, quando a Comportamento chegou em África, eu me dei super bem com o time da Comportamento, com a metodologia, porque me faltava isso, Júlio, faltava isso, Odilon. Eu tinha essa inclinação, essa facilidade de lidar com pessoas, de desafiá-los, de colocar neles os desafios, e motivá-los. Só que eu não tinha a metodologia, eu não tinha o início, o meio e o fim. Eu agia muito, baseado nas experiências que eu tinha, nos métodos que eu conhecia, e aprendendo com eles, tentando desenvolver uma didática para que eles pudessem aprender de forma aquilo fixar, porque você ensinava agora, de tarde você perguntava, tinha esquecido. Então, assim, nós precisávamos achar uma forma para que isso fixasse, para que isso ficasse, Então, eu comecei a visitar as comunidades também, a ajudar na comunidade, a trabalhar na comunidade, desenvolvendo obreiros, desenvolvendo líderes locais, que eles também tinham essa função lá na comunidade de liderar, Tinha líderes comunitários, tinha líderes locais, tinha líderes nas igrejas. Então, todo esse trabalho humano, comunitário, eu realizava também em Moçambique, realizei em Moçambique. E conseguimos também no campo formar esses obreiros, tá, pessoal? Quando você vai com o coração aberto, Júlio, para fazer aquilo que você é demandado a fazer, entregar resultados, com processos, você começa a entender um pouco do coração e da mente de cada um daqueles que estão ali, Você começa a buscar a necessidade de cada um, o desejo que cada um tem. E aí você vai trabalhando individualmente. É fato que não é fácil fazer um trabalho de 135 pessoas em uma supervisão. Foi um pico que eu cheguei em algum momento, mas a cada 3 meses eu passava a conversar com cada um deles.
chamava para conversar. Eu fazia mais um trabalho de psicólogo do que gestor, porque a necessidade era essa. A necessidade não era mais ensinar a operar, porque eles já sabiam operar. E quando eu chego hoje numa área operacional, eu converso com alguns líderes, eu digo, a tua função como supervisor, como gestor, não é ensinar o procedimento mais. É você ensinar que ele tem uma capacidade de fazer de forma tranquila e habitual esse procedimento acontecer sem que ele seja observado, sem que ele seja punido por isso, né, por diagnósticos ou por alguma meta que venha depois tirar algum benefício dele. Ele precisa entender que você está aqui para ajudá-lo, né? Então, esse desafio lá, Odilon e Júlio, ele até hoje me traz muitas reflexões, né? Hoje, de volta ao Brasil, após 7 anos e 3 meses, a gente encontra um outro cenário. Hoje eu estou no Cerrado do Brasil, estou no Tocantins, né? E aí eu queria compartilhar algo com vocês aqui, que era justamente essa questão da formação, né, do ser humano. Em Moçambique, você conversava com uma pessoa que estava no mercado de trabalho, ela tinha o ensino médio, fundamental, às vezes era formada, às vezes nos impressionava com um mestrado e um doutorado. E a gente observava que, por mais que essa pessoa tinha esse alto nível de formação, ela tinha um nível de distração muito agudo. Você contava, às vezes, uma piadinha, ela demorava em identificar e compreender e entender o raciocínio lógico. Já desse lado de cá, a gente vê um baixo nível de formação. A gente está trabalhando nessa linha de formação mesmo escolar. Só que as pessoas têm um bom raciocínio lógico, né? Devido à nutrição. Então a gente tem aqui um paralelo, né? Pessoas que tinham uma formação, tinham uma capacitação, mas tinham uma dificuldade de armazenar, de aprender, de fixar. E desse lado a gente não tem a formação, mas tem pessoas que conseguem raciocinar, entender e aprender rápido. Então são desafios que a gente vai tateando e aprendendo a cada dia. Bacana, Ricardo, porque é impressionante, né, essa tua capacidade de conseguir fazer essa leitura, né, dos desafios serem diferentes, mas sempre ligado ao desenvolvimento humano, né? E isso eu acho que deixa muito marcante, porque logo que a gente ia para lá e passava 30 dias, 21 a 30 dias lá em Moçambique, nós tínhamos o nosso final de semana, né, em que você frequentemente via a liderança, né, e algumas pessoas me marcaram muito lá, né, uma delas inclusive, né, nos deixou aí pós na questão do Covid, que era trabalha 7 dias por semana, né? Porque um é um trabalho lá que você faz de segunda a sexta dentro da companhia. O outro é o que você vai fazer no sábado e no domingo para fazer uma creche, para construir uma escola, para ir para a igreja, para ir trazer as pessoas para conhecer esse novo... Porque imagina, a gente fala tanto de gestão de mudança, né? Você imagina o que era os povoados que a gente passava, de repente você ter uma ferrovia passando por eles, né? Com comboios aí de 110 vagões e tudo mais, 140 nós chegamos lá também, né? Então acho que é algo que nos traz assim muito orgulho de ter feito parte de tudo isso junto com vocês lá e que nos deixa mais orgulhosos, né? Porque o Ricardo, na última vez que nós estávamos gravando os vídeos, né? O Ricardo me passou uma mensagem aqui, falou: Dilon, eu tô com uma ideia aqui de montar uma escola lá no Cerrado do Tocantins, né? Pô, e pensei em vocês, como parceiros e tudo mais. Como é que vai falar que não, né? É óbvio, na hora eu falei: Ricardo, conte comigo, conte conosco. A gente vai estar junto, sim, nesse mais um desafio que você está nos trazendo e nos inspira, Ricardo. Isso nos inspira porque a grande razão de existência da nossa empresa é a construção do legado de cultura preventiva e não tem jeito de nós construirmos algum legado sem a gente fazer esse investimento de alma, né, no desenvolvimento humano. Ricardo, queria agradecer de coração aqui a tua participação com a gente, deixar aqui um tempo para você dar a sua mensagem final para esses nossos 25 anos, né, e trazer um pouquinho, né, do que você vê como futuro para esses nossos próximos 25 anos. Primeiramente, agradecer. A Comportamento, ela me ensinou bastante. Ela me tornou um profissional onde eu posso ir sentar na cadeira e ter tranquilidade em gerenciar o todo. Era algo que me faltava, a parte de mudança de comportamento. Eu tinha, vamos dizer assim, alguns relampejos no conhecimento que me ajudavam a fazer.
E até hoje eu assisto os vídeos pelas redes sociais da Comportamento, as instruções que a Comportamento gera, o conteúdo é muito rico e quem quer desenvolver, quem quer crescer, quem quer amadurecer, nisso que é muito importante para as empresas na área de segurança, mudança de modelo mental, acompanhe a Comportamento, né? Eu desejo a Comportamento muito sucesso, tenho um grande carinho, um grande respeito por vocês, profissionais, né? O Júlio, o Odilon e todo o time que a Comportamento lançou lá em Moçambique, foi profissionais de alta performance que nos ajudaram bastante, que nos apoiaram, mesmo no tempo da pandemia. Eu acredito que a Comportamento tem muitos caminhos ainda para caminhar, não só no Brasil, mas como fora, são parceiros, né? E eu acho que o desafio maior das nossas vidas é isso mesmo, Odilon, é formar pessoas, é deixar um legado, transmitir um conhecimento maciço, rico, para que isso possa mudar de fato a vida da pessoa, né? Dar um objetivo na sua vida. Eu quero agradecer de coração todo esse tempo e essa oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Beleza, Ricardo. Nós que ficamos gratos aí de poder ter essas experiências junto contigo aí. Uma honra, né? Uma honra. Uma honra de verdade. Um grande abraço, Ricardo. Então aqui nós encerramos o nosso 3º episódio, mas aguardem, que lá vem um 4º episódio final, o nosso vídeo contando todas as nossas experiências da nossa alma, do nosso coração e da nossa mente. Um abraço a todos.